Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 18 de novembro de 2023. Do livro do profeta Daniel. Profecia sobre o último dia e a ressurreição. Eis o que o anjo me disse. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas neste tempo o teu povo será salvo, todos os que se acharem escritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Tu, porém, Daniel, encerra estes dizeres e prepara um livro que dure até o fim. Muitos a ele recorrerão e crescerá o conhecimento. Eu, Daniel, olhei e vi outros 2 homens em pé à margem do rio, um do meu lado, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido com roupas de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se dará o cumprimento dessas previsões maravilhosas? Ouvi dizer o varão vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, levantando a direita e a esquerda para o céu e jurando pelo eterno vivente: isto será numa época, em épocas e na metade de uma época. Tudo isso se cumprirá quando estiver completamente destruída a força do povo santo. Eu ouvi tudo, mas não entendi, e disse: Senhor meu, qual será o fim de tudo isso? Respondeu ele: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e sigiladas até um tempo definido. Muitos serão provados e se tornarão limpos e puros. Os maus continuarão a fazer o mal. Dentre os maus, nenhum entenderá, mas os bons entenderão. A partir do tempo em que for suprimido o sacrifício perpétuo e for instaurada uma devastadora idolatria, transcorrerão 1290 dias, felizes de quem esperar chegar até 1335 dias. Quanto a ti, caminha para o teu fim e descansa. No final dos tempos, tu te acharás em teu destino eterno. Os que foram julgados ser dignos de ter parte no mundo futuro e na ressurreição dentre os mortos, hão de ser como os anjos do céu, sendo filhos da ressurreição. Também serão filhos de Deus. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos estão vivos para Ele. Hão de ser como os anjos do céu, sendo filhos da ressurreição, também serão filhos de Deus. Da homilia de um autor do século II. Pratiquemos a justiça para alcançarmos a salvação. Quanto a nós, sejamos daqueles que dão graças, daqueles que servem a Deus, e não dos ímpios que serão condenados. Na verdade, eu, mesmo pecador, que não sei fugir das tentações, e ainda vivo em meio das pompas do demônio, esforço-me por seguir a justiça, a fim de, no temor do futuro juízo, poder ao menos chegar perto dela. Portanto, irmãos e irmãs, tendo nós ouvido o Deus da verdade, leio-vos uma exortação. Se prestardes atenção ao que está escrito, vós vos salvareis e também aquele que lê diante de vós. Peço esta paga, que de todo o coração façais penitência, dando-vos assim a salvação e a vida.
Agindo desse modo, apresentaremos uma finalidade aos jovens que querem dedicar seus esforços à santidade e à bondade de Deus. Não levemos a mal, nem nos indignemos, nós insensatos, se alguém nos chama a atenção e quer nos converter da injustiça para a justiça. Acontece às vezes que, procedendo mal, não o percebemos por causa da duplicidade e incredulidade que existem em nossos corações, e nossa mente é obscurecida por vãs inclinações. Cumpramo, pois, a justiça, para no fim sermos salvos. Felizes os que obedecem a estes preceitos, embora por breve tempo padeçam no mundo, hão de colher o incorruptível fruto da ressurreição. Não se entristeça o cristão, se neste tempo suporta a miséria, espera-o um tempo feliz. Ao recobrar a vida junto com os antepassados no alto, alegrar-se-á para sempre, nunca mais a tristeza o perturbará. E também não se abale nosso espírito quando vemos ricos os injustos e em dificuldades os servos de Deus. Tenhamos fé, irmãos e irmãs, suportamos as lutas do Deus vivo e somos provados nesta vida para recebermos a coroa na futura. Nenhum justo recolhe um fruto imediato, mas aguarda-o, porque se Deus desse logo a recompensa aos justos, nos intrigaríamos então ao negócio e não à virtude. Pareceríamos querer ser justos por causa do lucro, não do serviço de Deus. Por isso, o juízo divino perturba o espírito que não é justo e torna mais pesadas as cadeias. Ao único Deus invisível, ao Pai da verdade que nos enviou o Salvador e doador da incorruptibilidade, por meio de quem nos manifestou a verdade e a vida celeste, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Afasta-te do mal e faz o bem, porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais Ele abandona os seus amigos. Não te irrites com as obras dos malvados, nem invejes as pessoas desonestas, porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais Ele abandona os seus amigos. Oremos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.